Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Márcia Michele, monitora da disciplina, e sou orientada pelo professor Ronaldo Gismondi. No tema de hoje, falaremos de uma forma prática sobre a abordagem ao paciente com hemorragia digestiva. Relembramos a todos que o uso deste material é destinado a médicos e estudantes de medicina, não devendo ser utilizado por profissionais de outras áreas. A hemorragia digestiva é uma condição relativamente comum, com a qual todo médico irá se deparar um dia, muito prevalente em serviços de emergência, especialmente a de origem alta, e associa-se com alta morbimortalidade. Pode ser dividida quanto à topografia em alta e baixa, sendo o marco anatômico dessa divisão o ligamento de Treitz, ou o ângulo duodeno jejunal. O sangramento gastrointestinal pode se manifestar de diferentes maneiras, na dependência da topografia de origem. Hematêmese se refere à eliminação de sangue vivo proveniente do trato gastrointestinal pela boca, seria como vomitar sangue. A melena corresponde à eliminação de sangue digerido por via ano-retal. É um sangue escurecido com aspecto de borra de café e com odor extremamente fétido. Tanto a melena quanto a hematêmese estão geralmente associadas ao sangramento proveniente do trato gastrointestinal alto. Hematoquesia seria a eliminação de sangue vivo por via ano-retal misturado com as fezes. Os pacientes geralmente referem fezes com rajas de sangue. Já a enterorragia também é a eliminação de sangue vivo por via ano-retal, porém se trata de um sangramento mais volumoso. E tanto a hematoquesia quanto a enterorragia estão mais relacionados ao sangramento do trato gastrointestinal baixo. O sangue oculto nas fezes é um achado laboratorial e devemos estar atentos à história e ao exame clínico dos doentes para saber quando solicitá-lo. Outros achados clínicos podem estar relacionados com o próprio sangramento, como, por exemplo, instabilidade hemodinâmica, de acordo com o volume de sangue perdido, anemia, principalmente quando há uma perda crônica, sinais e sintomas da doença de base que levou ao quadro hemorrágico também podem estar presentes, entre outros. Para ilustrar de forma mais prática como seria a abordagem de um paciente que se apresenta com sangramento gastrointestinal, vamos utilizar um caso clínico. Um homem de 54 anos deu entrada no serviço de emergência trazido pelas filhas, que relatam ter encontrado o pai deitado na cama, fraco e sudoreico, com a roupa suja de fezes. O paciente relata que pela manhã apresentou episódios de diarreia com fezes pastosas, escuras, com aparência de borra de café e muito fétidas. Refere também que há tempos vem sentindo dor em região epigástrica, em queimação, que vem piorando há algumas semanas, principalmente quando se alimenta. Na avaliação inicial, encontra-se lúcido, orientado, porém sonolento, taquicárdico, hipotenso e sudoreico. Frente a um caso como esse, os primeiros passos a serem tomados são realizar uma estratificação de risco e identificar a possível topografia do sangramento. Isso irá nos auxiliar a guiar as próximas etapas e a traçar um plano terapêutico e diagnóstico. Na estratificação de risco, devemos nos perguntar: o paciente pode ser investigado a nível ambulatorial? Ou o mesmo deve ser abordado imediatamente no serviço de emergência? O nosso doente foi encontrado fraco e sudoreico, com sinais de instabilidade hemodinâmica, taquicardia e hipotensão, o que mostra gravidade. É necessário que a abordagem seja imediata, já no serviço de emergência, onde o mesmo deu entrada. Já a identificação da possível topografia deve ser feita inicialmente de forma rápida, avaliando sinais e sintomas do exame clínico, que irão nos dar pistas se o sangramento é de origem alta ou baixa. No caso contado, o sangramento foi descrito como fezes pastosas, escuras com aparência de borra de café e muito fétidas. Trata-se provavelmente de uma melena, que corresponderia a um sangramento de origem alta. A estratificação de risco é um passo importante no atendimento de pacientes com sangramento gastrointestinal, principalmente no serviço de emergência, pois irá separar aqueles pacientes que necessitam de um suporte imediato daqueles que podem ser dispensados para casa e passarem por uma investigação a nível ambulatorial.
Alguns scores foram desenvolvidos com o intuito prognóstico e ajudam, por exemplo, a predizer o risco de ressangramento, complicações e mortalidade. Alguns exemplos são os scores de Rockwell e Glasgow, e eles avaliam alguns fatores em comum, como a idade, comorbidades, antecedentes cirúrgicos, medicamentos em uso como anti-inflamatórios não esteroidais e anticoagulantes, sinais de instabilidade hemodinâmica ou choque e presença de sangramento ativo, parâmetros laboratoriais como hemoglobina, entre outros. Destrinchando então a abordagem, partiremos da estratificação. Se o paciente estiver estável, a busca pelo sítio do sangramento e a etiologia devem ser priorizados através da história do exame clínico e de exames endoscópicos, e não necessariamente deve ser feito com o paciente internado. Se o mesmo não apresentar sinais de gravidade e os recursos não estiverem prontamente disponíveis, a investigação pode ser feita a nível ambulatorial. Se o paciente estiver instável, a estabilização clínica deve ser priorizada em detrimento da busca pelo sítio e a etiologia do sangramento. Logo, o paciente encontra-se instável, com uma história que sugere um sangramento gastrointestinal alto, e o médico deve imediatamente realizar o MOV para memorizar: M de monitorização, O de oxigenação e V de veia. Deve-se obter de preferência 2 acessos venosos periféricos e calibrosos. Partiremos daí para o ABCDE. Seguiremos o clássico ABC dos serviços de emergência. A de vias aéreas, devemos avaliar se elas estão livres. O B de breathing, devemos verificar se o paciente está ventilando de forma adequada. E o C de circulação e coleta de exames. Talvez este corresponda ao passo mais importante dessa abordagem. A perda de sangue pode levar a um choque circulatório hipovolêmico, e é nesse momento que avaliamos a proporção das perdas e realizamos a ressuscitação volêmica, que será essencial para a estabilização clínica. E a coleta de exames é importante para avaliar alguns parâmetros laboratoriais que também nos dão informação sobre gravidade e prognóstico. Devemos solicitar pelo menos a hemoglobina, um lactato, que é um importante marcador no choque circulatório, coagulograma, plaquetas, ureia e creatinina, dentre outros. Os passos D e E correspondem a drogas e endoscopia. Vamos inicialmente falar do passo E. Os exames endoscópicos são a primeira escolha para a localização do sítio de sangramento e devem ser realizados o quanto antes após a estabilização clínica. Os exames endoscópicos devem ser realizados precocemente e no melhor momento para o paciente. Na suspeita de sangramento alto, algumas causas seriam doença ulcerosa péptica, varizes esofagianas, dentre outras. A endoscopia deve ser realizada de imediato assim que obtivermos a estabilização do paciente. Já o aspirado nasogástrico, para identificação do sítio, parece ser controverso, atrasa a endoscopia e é um exame desconfortável. Na suspeita de sangramento baixo, alguns exemplos são doença diverticular, neoplasias do cólon, doença inflamatória intestinal. O toque retal deve ser sempre realizado, e como exame endoscópico, o preconizado seria a colonoscopia. Com relação à aspiração nasogástrica, alguns autores defendem que, na dúvida se o sangramento é baixo ou alto, seria válido, porque se vier sangue vivo, a chance do sangramento ser alto é elevada. Então, a realização de uma endoscopia de urgência seria priorizada. Mas se vier um líquido biloso, apesar de não descartar a hemorragia alta, seria mais difícil. E, portanto, a realização de uma colonoscopia talvez seria melhor. Por último, falaremos do passo D, que seriam as drogas. Os inibidores de bomba de próton são recomendados no sangramento gastrointestinal alto, apresentando bons resultados quando utilizados antes da endoscopia. No caso de hemorragia digestiva alta relacionada à doença ulcerosa péptica, reduz o risco de ressangramento e a necessidade de intervenções cirúrgicas. A somatostatina e o octiotride reduzem o fluxo sanguíneo esplâncnico e a produção de ácido no trato gastrointestinal. O seu uso parece ser benéfico no sangramento, independente da presença de varizes esofagianas. Estudos mostram que, apesar de não reduzir a mortalidade no sangramento de origem ulcerosa, a continuidade do sangramento e a necessidade de transfusão decrescem com o uso dessas drogas.
A terapia de anticoagulação aumenta o risco de sangramento gastrointestinal agudo. Logo, os médicos devem estar preparados para reverter os efeitos de medicações anticoagulantes em pacientes com sangramento gastrointestinal ativo. Os efeitos da varfarina, por exemplo, e de outros antagonistas da vitamina K podem ser revertidos com a administração intravenosa de vitamina K. Porém, o efeito não é imediato e em pacientes mais graves pode ser necessária a transfusão de concentrados de complexos de protrombina ou, na ausência deste, transfusão de plasma fresco. A reversão do efeito dos novos anticoagulantes orais ainda está em estudo e, ao que tudo indica, a própria ressuscitação volêmica parece promover o metabolismo renal de drogas como a rivaroxabana. Uma recomendação off-label é a administração de concentrados de complexos protrombínicos em pacientes com sangramento significativo. A terlipressina, assim como a somatostatina, tem efeito na circulação esplâncnica, porém seu efeito é mais duradouro e possui a vantagem de parecer reduzir mortalidade. É um análogo sintético da vasopressina e é recomendado principalmente em casos em que irá ocorrer algum atraso na realização da endoscopia. Em pacientes com cirrose e hemorragia digestiva alta, é recomendada a realização de antibiótico profilaxia, pois infecção se correlaciona com o aumento do risco de ressangramento. O mais recomendado é a administração de norfloxacina ou ceftriaxone, que tem demonstrado ser mais efetivo. Outros recursos disponíveis seriam a cintilografia e a arteriografia, que seriam úteis em casos nos quais os exames endoscópicos falham ou não estão disponíveis. A arteriografia oferece ainda potencial terapêutico, especialmente na hemorragia digestiva baixa. E o balão esofágico é uma estratégia terapêutica utilizada como método para tamponar o sangramento temporariamente em casos em que a endoscopia não esteja prontamente disponível. Não é recomendado seu uso rotineiro devido aos riscos associados ao seu uso, como ruptura e ulceração do esôfago, pneumonia por aspiração, dentre outros, e não deve permanecer no paciente por mais de 24 horas. Para finalizar, vamos resumir a abordagem do paciente com hemorragia digestiva em 3 passos. O primeiro passo seria a estratificação de risco. Devemos identificar se esse paciente está estável, se ele pode ser acompanhado a nível ambulatorial ou internado, porém sem necessidade de urgência. Ou, se esse paciente estiver instável, devemos partir para o passo 2, que seria a estabilização clínica do paciente, através do MOVE e do ABCDE. Lembre-se de obter 2 acessos periféricos calibrosos, intubar se necessário, coletar os exames iniciais, ressuscitar o paciente, realizar a ressuscitação volêmica e transfundir hemoconcentrados se preciso. Uma vez que o paciente estiver estável, devemos partir para o passo 3, D e E, drogas e endoscopia. No passo 3, iremos realizar a localização do sítio de sangramento e a terapêutica para a hemorragia. Alcançada então a estabilização clínica, os exames endoscópicos devem ser executados o mais precocemente possível e partiremos para a administração das drogas citadas anteriormente, à medida que forem necessárias. Muito obrigado, agradecemos a todos pela atenção e caso tenham gostado, curtam a nossa página no Facebook, Clínica Médica UF.